13h48 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje capítulo 47 de Gênesis. Irmão, vamos bombardear o nosso querido amigo irmão Canindé de ligações, viu? Pelo menos 300 ligações, essa meta está muito pequena, não é não? 300 ligações para ele receber hoje, 88814748. Irmão Canindé, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Vamos fazer isso com o nosso querido irmão e amigo, né? Irmãos, com relação ao texto lido, a gente não deve esquecer que o Senhor, ele era com José e fez dele um excelente administrador. Não percamos esse foco, não. Aquele homem pacífico, ele viu na fome, na crise, uma oportunidade, e ele era inteligente. Não havia uma forma mais eficaz para fazer aumentar a simpatia que o faraó nutia por ele do que enriquecê-lo. Não é absurdo, irmãos, pensar que o nome que o faraó colocou no jovem José tinha cunho profético, Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Todos que se socorriam em José eram amparados e não morriam de fome. José arrecadou tanto dinheiro com a venda de comida que multiplicou sobremaneira a fortuna do faraó. Quando acabou o dinheiro, o povo passou a usar o gado como moeda. Isso era uma coisa comum, mesmo quando não estava passando por tempos de crise. Mas ali era uma situação forçada. Era o caos da terra, irmãos, um estado de guerra pela sobrevivência mesmo. Consideremos que as medidas impostas por José eram temporárias, exceto o imposto único de 20% na produção agrícola. Toda a terra do Egito, assim como todo o gado, se tornou propriedade do faraó. A população não tinha saída, ou entregariam o gado a José ou morreriam juntamente com o gado de fome. Adiantando um pouco, irmãos, com um parêntese, só para a gente ver a diferença entre o sábio e o nécio, o faraó do tempo de Moisés, ele trocou toda essa bênção pela destruição do Egito quando se opôs ao povo de Deus. Vamos voltar aqui ao assunto, né? A venda das terras e do gado fazia com que toda a população perdesse todos os direitos que dignificava ela da cidadania egípcia, pelo menos na prática, né? Dessa forma, a última esperança, ou a única, de sobrevivência era eles se venderem como escravos, e foi o que fizeram. Meu irmão, ó, encaremos esse fato como o ato da soberania de Deus, não é regra, mas governo totalitário que afronta a liberdade e a dignidade humana é uma desgraça para qualquer nação. O versículo 21 mostra que José estrategicamente transportou o povo, agora propriedade de Faraó, para outras partes da região. Sabe o que foi que ele fez? Ele evitava revolta, tumultos e tensões que são fatos corriqueiros em períodos de crise. Quando ele colocava as pessoas distantes das suas raízes, das terras vendidas, eles ficavam menos nostálgicos e com relação ao que haviam perdido. Era pura psicologia de José, meu irmão. Somente os sacerdotes não foram atingidos. Ora, os sacerdotes egípcios, eles faziam parte do grupo protegido do faraó, porque eles ensinavam ao povo que os faraós eram descendentes dos deuses, portanto, divinos. O próprio José havia casado por arranjo do faraó com a filha de um sacerdote de On, que era uma cidade próspera, inclusive na cultura e na intelectualidade. Era uma atitude, irmãos, da mais alta honra aceitar aquele casamento de faraó. E a imunidade dos sacerdotes denota que a religião oficial era mantida e sustentada pelo Estado, literalmente. Essa passagem, irmão, também nos mostra que a visão profética de José é que foi capaz de salvar a nação do Egito e a terra de Canaã da fome. Deus revelou pelo sonho de Faraó. O plano utilizado para alimentar o povo não era tão cruel como possa parecer. Pode focar. Se não fossem tomadas, irmãos, medidas arrojadas, todos morreriam ou empobreciam ao extremo. Mas toda a nação mesmo, inclusive o faraó. É aquele caso, ó. Vão atrás de azeite. Se dermos do nosso azeite a vocês, vai faltar para nós e o noivo está chegando. Era uma situação extrema. Em uma situação onde todos dependem da ajuda do governo, a administração deve ser muito criteriosa. Lembremos que o faraó continuava sendo o faraó e José apenas o primeiro-ministro. Portanto, o privilégio dispensado aos sacerdotes pagãos estava além do controle de José. Versículos 23 a 26 dizem assim: Disse José ao povo: Eis que vos comprei hoje a vós e as vossas terras para Faraó. Aqui tendes semente para vós e semeareis a terra. Nos tempos da ceifa dareis a quinta parte, que é 20%, né? Para Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida, achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José estabeleceu por estatuto, quanto à terra do Egito, que a Faraó fosse dado o quinto, somente a terra dos sacerdotes não foram
não ficou sendo de Faraó. A gente vê uma outra parte do plano administrativo de José, irmãos, que foi um imposto único de 20%, né? Agora, para aquela época, era um imposto exorbitante. Nós não nos espantamos muito porque estamos fadados a pagar o que nos for cobrado. Um exemplo é se o camarada não vigiar numa viagem hoje, ele perde o carro numa única viagem, só com as multas dos radares nas estradas. E a gente tá aí. Tem educação não, é a multa. Perdão, queria falar isso não. Tudo bem. A visão de José, meu querido, era planejar um sistema para restaurar a agricultura e manter os cofres públicos respirando. O governo fornecia a semente e cobrava 20% da produção como imposto. Meu amado, veja como Deus estava no negócio. O versículo 25 mostra que a popularidade de José estava em alta no Egito, mesmo implantando o novo, que o novo não é tão aceitável. O povo era grato a ele por não lhes deixar sofrer a pena da morte por inanição, que é a morte da mais cruéis, uma das mais cruéis, irmão. Tu nos tens conservado a vida, achemos graça aos olhos do meu Senhor e seremos servos do Faraó. Mesmo com o possível resgate da terra quando a crise acabasse, o imposto de 20% perduraria. O texto encerra enfatizando que os sacerdotes continuavam imunes de todas as medidas, digamos, impopulares implantadas por José. Dos versos 27 até o 31, que é o final do capítulo 47, diz assim: Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, nela adquiriram possessões, frutificaram e se multiplicaram de uma maneira extraordinária. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, assim os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se o tempo da morte de Israel, chamou a seu filho José e disse-lhe: se agora achei graça aos teus olhos, põe a mão por debaixo na minha coxa e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: eu farei como disseste, pois jura-me, disse Jacó e jurou-lhe, e inclinou-se Israel sobre a cabeceira da cama. O núcleo da nação de Israel prosperou no Egito em todos os aspectos. Isso é verdade, né? Quando Jacó sentiu, irmãos, que estava findando seus dias através dos sinais do enfraquecimento corporal, chamou José e lhe fez um pedido: não me enterres no Egito. José ele se prontificou a atender aquele pedido tranquilamente. Olha, meu amado, Jacó ele sabia que Canaã era a terra prometida, não o Egito, e o seu coração sempre esteve lá. José também sabia que o Egito era temporário. Embora Jacó não morresse em Canaã, ele desejava ser enterrado junto com seus pais. Esse pedido revela, irmão, a sua fé na promessa de Deus. Mais uma vez é registrado aqui o costume, a gente vai ver no texto, que é registrado aqui o costume de colocar a mão debaixo da coxa para empenhar a palavra, no momento de um juramento, né? Na verdade, esse episódio aqui, ele está escrito em figura de linguagem, é um eufemismo, que é uma amenização da fala para não chocar. A mão debaixo da coxa não se configurava uma atitude imoral, mas a mão tocava a circuncisão, para lembrar o pacto de Abraão com Deus. Quem jurasse assim estaria jurando em nome de Deus, e as pessoas não eram levianas para banalizarem algo tão sublime, irmão. Era um sim mesmo. Alguns juramentos, para terem validade hoje, são feitos com a mão sobre a Bíblia, não é? O fato é que Jacó estava sinalizando não apenas para José, mas para todo o povo que eles voltariam para Canaã, a terra prometida por Deus. Após o empenho da palavra por José, a gente vê que Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama, satisfeito, né? E nenhum documento, meus irmãos, em nossos dias se assemelha a tamanho juramento, a tamanho empenho de palavra. Foi assim que encerrou, é assim que encerra o capítulo 47. E prezemos, irmãos, pela palavra, porque a palavra da gente é um legado divino. Tá certo? Amanhã a gente vai estar recebendo aqui, em nome de Jesus, nosso querido pastor Josenil Júnior, para comentar o capítulo 48. Estamos findando o livro de Gênesis, mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de conclamar não apenas Natal, Rio Grande do Norte, você aí de Fernando de Noronha, meu querido irmão, você aí que está na Itália, faça uma ligação aí, é 8881-4748, nosso querido irmão, ele está prestes a entrar na mesa de cirurgia. Ele não está temeroso não, ele está com o Senhor, ele entra cantando: meu Jesus, tu és bom, e eu não sei como ele sai cantando, até na oração de pulmão, ele não foi para UTI não, saiu cantando: meu Jesus, tu é bom. Deixa todo mundo admirado. Então vamos ligar aí, 8881-4748, 400 ligações, irmão, a meta. Vamos superar essa meta aí, 8881-4748, irmão Canindé.
meu irmão Canindé, o sonho é contigo, varão, vai nessa tua força. Uma coisa assim nesse sentido, para cooperar no fortalecimento do servo de Deus, tá certo? Vamos agora ao nosso momento de oração e em nome de Jesus estaremos aqui. Lembrando, 88814748 é o telefone do nosso querido irmão Canindé. A meta é 600 ligações. Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Deus, pela graça, pela paz, pela alegria, pelo acompanho, pelas lutas também, Senhor. E gostaria nesse momento interceder a Ti em nome de Jesus, o Teu Filho, pela saúde do nosso querido amigo, nosso querido irmão Canindé, uma pessoa que a gente tem a cada dia, tu sabe, aprendido a amar de forma tão sincera. Ajuda o Teu servo nessa luta, não deixa que ele desfaleça e ser com ele, Senhor, e faz com que nós possamos festejar em um grande culto de ação de graças pela grande vitória da cura. Essa é a nossa esperança, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és especialista em confundir o homem, Senhor. A nossa gratidão e o nosso pedido é feito, repito, em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo